E voltamos com o Ligado no Esporte. O fim de semana você viu que foi terrível para os times paulistas, né? E foi também para os dois times da região que disputam a Copa Paulista. No sábado, a Votuporanguense perdeu para a líder Ferroviária lá em Araraquara por 1-0. Mas apesar do resultado negativo, o CAV continua em quarto no Grupo 1 na zona de classificação. A situação ainda mais complicada, na verdade, é para o Mirassol. A equipe viajou até Santa Cruz do Rio Pardo e trouxe na mala outra derrota por 1-0, dessa vez contra a Santa Cruzense. O Leão ainda não conseguiu vencer na competição e é o lanterninha do grupo com apenas um pontinho, hein? Precisa acordar o Mirassol. Voltando ao Brasileirão, Inter e Santos fizeram um bom jogo no Beira-Rio, mas o final de semana não era mesmo dos paulistas. No jogo que marcou a volta de Leandro Damião aos gramados, o Peixe foi derrotado. Mesmo fora de casa, o Santos entrou em campo com uma proposta ofensiva. 3 atacantes rápidos para dar trabalho à defesa gaúcha. Mas do outro lado, o Inter também tinha várias armas de ataque. E foi desta forma que os dois times fizeram um bom primeiro tempo, com lances lá e cá. Alex arrisca de fora e manda pela linha de fundo. Já o Santos rouba a bola no ataque e cria boa situação, mas Rildo não teve paciência para concluir. O Inter responde, bola para o Wellington que ameaça na primeira e acerta o pé da trave na segunda. O Santos cria pela direita com o Thiago Ribeiro. Cruzamento, Paulão deixa e Rildo isola. Alan Patrick bate de fora da área e joga ao lado. E no final do primeiro tempo, Cicinho quase faz uma ótima contribuição ao Inter, mas a trave salva o Peixe. Só que depois de os dois times tentarem muito, alguém teria que abrir o placar na reta final. Levantamento para Rafael Moura subir sozinho e tocar para o fundo da rede. 1-0 Inter. E aí o Santos foi acordar. Cruzamento e Bruno Vini desvia por cima. Lucas Lima tabela com Rildo e põe Dida para trabalhar. Na última oportunidade do Santos, olha só quem tenta. Leandro Damião tem condições de finalizar de esquerda, mas na hora de ajeitar, Wellington Silva salva. E ficou nisso. O Santos perde o jogo e uma boa chance de encostar ainda mais nos líderes. 1-0 Inter. Olha, de todos os resultados que a gente viu aí, os 3 empates dos paulistas, a derrota do Santos, apesar de ter sido o pior resultado da derrota, na verdade foi o mais normal de todos, né? Porque perder pro Inter lá em Porto Alegre é normal, por 1-0 ainda, o Santos criou, chegou, então não é de se assustar. Assim, os outros paulistas que tem que ficar um pouquinho mais assustado, né? O Santos permaneceu em 6º lugar com 20 pontos e tem tempo para se preparar para o clássico do fim de semana. Domingo, o Peixe recebe o Corinthians na Vila Belmiro às 4 horas da tarde. E veja os outros gols da rodada do Brasileirão do fim de semana. Aos 9 minutos de jogo, Conca fez uma bela jogada e cruzou para Cícero balançar as redes. 10 minutos depois, Rafael Sobis tocou para Wagner, mas Davi, zagueiro do Goiás, marcou contra. Final, 2-0. Em Belo Horizonte, no confronto dos Atléticos, o Mineiro levou a melhor. Na cobrança de lateral, o zagueiro Leonardo Silva fez de cabeça. No segundo tempo, Cléo tocou para Marcos Guilherme, que bateu forte e empatou o jogo. A vitória do Galo veio com 2 gols contra, do zagueiro Léo Pereira e do volante David. Final, 3-1 Atlético Mineiro. Em casa, o Figueirense acabou com a invencibilidade de 5 jogos do Sport, mas continua na zona de rebaixamento. Léo Lisboa, de 20 anos, fez o primeiro gol dele como profissional. Outro garoto, Cleiton, de 18, aumentou a vantagem. De cabeça, Marco Antônio decretou a vitória. Final, 3-0. Em Chapecó, o Flamengo tropeçou mais uma vez e segue na lanterna do campeonato. Aos 6 minutos de jogo, Neném cobrou falta para a área e a bola entrou. 1-0 Chapecoense. O Cruzeiro, atual campeão do Brasileirão, empatou com o Botafogo no Maracanã. Aos 25 minutos de jogo, Edilson fez de cabeça para os cariocas. No segundo tempo, o Cruzeiro deixou tudo igual com Léo. Mesmo com o resultado, a Raposa se mantém isolada na liderança. Em Salvador, o Vitória venceu o Grêmio e se afastou da zona de rebaixamento. Dudu recuperou a posse de bola e lançou para Barcos abrir o placar. A alegria dos gaúchos durou pouco.
No segundo tempo, Caio fez de cabeça para o Vitória. Logo depois, o atacante cobrou um pênalti e fez um rebote final. 2-1 Vitória. Agora a situação do Flamengo está ficando complicada, em 20 pontos lá, o último colocado do Campeonato Brasileiro, né, na 20ª colocação, aliás, 10 pontos, na 20ª colocação. Não tá fácil para esse time que chegou no Luxemburgo, o time venceu do Botafogo, agora vai, só que não foi. Um novo levantamento do Datafolha mostrou que a maior torcida do país é a do último colocado do brasileiro, do Flamengo. E o resultado é bem diferente da pesquisa anterior de 2002, quando o rubro-negro e o Corinthians apareciam praticamente empatados. No país do futebol, 3 a cada 4 brasileiros com 16 anos ou mais têm algum time de futebol de preferência. O favorito do povo é o Flamengo, com 18%. Na segunda posição vem o Corinthians, com 14%. Em seguida aparecem São Paulo, Palmeiras, Vasco e Grêmio. O Datafolha entrevistou 4.337 pessoas em 207 municípios. Essa pesquisa é muito polêmica, né? Principalmente no Rio de Janeiro, o pessoal comenta muito assim que quem não sabe para quem torce, fala que torce pro Flamengo. Aí vai lá no Nordeste, não sabe para quem torce, fala que torce pro Flamengo. Aí tem outro time, fala que torce pro Flamengo. Mas a gente nunca vai saber de verdade qual time tem a maior torcida real mesmo, né? Aquela que vai torcer, aquela que compra os produtos do time. E depois do intervalo, você vê que o Perapolense quase garantiu a primeira vitória, mas a estreia em casa ficou mesmo no empate. Nós já voltamos.